Então, boa noite, pessoal. Vamos aqui a mais um AG1 Talks. Como foi nomeado essa nossa pequena live da Agência 1, tá certo? A gente está hoje aqui com o nosso amigo Caio Santos, tá? Ele é cientista político, fotógrafo, produtor de podcasts, ele é cofundador da Griot, empresa de comunicação política. Vai falar um pouco mais daqui a pouco, vai se apresentar melhor para a gente. E a gente também está com o Vitor Hugo, que é especialista em mercado de inovação e transformação digital. Futurista nas horas vagas, ele vai me matar por conta disso, e cofundador da DataBiz. Antes de começar, de fato, antes de ter um erro técnico, está dando retorno, gente? Agora melhorou? Eu fechei o streaming de referência. Melhorou? Tá tudo certo? Ou... Acho que tá, né? Agora pode ir. Eu queria que vocês se apresentassem, Vitor e Caio. Caio, pode começar. Saber que ia passar a bola para mim. Tudo bem. Eu sou Caio, como o Geraldo falou, eu sou fundador da Griot Comunicação Política. A gente tem uma empresa de comunicação e política, né? A gente está começando agora, focado atualmente mais na área de podcasts. A gente está com um projeto de um podcast sobre política, chamado Política é Massa. Eu sou formado na ciência política, a minha sócia Luciana, ela é administradora. Então, acho que é isso, né? Eu também sou militante do coletivo Afronte, faço parte da Articulação Negra de Pernambuco. Estou terminando mestrado em ciência política e minha área de estudo são as políticas raciais e todo esse debate antirracista. É isso. Vitor? Vitor? Tô ouvindo agora, pode falar. Tava tendo Você pode se apresentar para a gente? Posso sim, claro. Meu nome é Vitor, como o Geraldo já falou por aí, né? Eu sou cofundador da DataBiz. Nós somos uma empresa que trabalhamos especializadamente com gestão de inovação, tanto para médias quanto para grandes empresas. Então, falar de inovação, falar de transformação digital e startups é algo que caiu muito fortemente nesse senso comum recentemente, porque todo mundo está falando, todo mundo quer estar envolvido. Então, o papel da gente é ajudar as empresas, tanto a iniciarem essa jornada de inovação internamente, de maneira mais facilitada, tanto quanto poderem também estruturar o que está acontecendo por lá e para poder amadurecer o que elas já estejam fazendo. Então, a gente tem um tempo já de experiência de mercado, embora a DataBiz seja muito nova. A gente tem 2 anos de empresa, mas de tempo aí de trabalho com empreendedorismo, inovação e novos negócios, a gente está pelo menos há 10 anos um dos meus sócios, tem um outro que está há uns 7 anos trabalhando com isso, eu estou desde 2015 diretamente envolvido com isso. Então, tem uma bagagem já de algumas histórias para contar que a gente se juntou justamente com esse propósito de tentar conectar as médias e grandes empresas a conseguirem se conectar com essas startups e fazer isso de uma maneira mais facilitada, né? Então, aqueles termos em inglês que a galera de publicidade gosta muito de usar, aqui a gente no universo de startups usa também com a maior facilidade do mundo. Eu senti uma cutucada nos termos em inglês. Não, eu me boto no palavra. Tô brincando. Gente, eu acho que uma coisa, eu não quis trazer ninguém do mercado de publicidade para essa discussão, porque eu acredito que
que essa discussão ela vai além do mercado de propaganda, né? Ela vai além do mercado publicitário. Ela é um problema social mundial e que nas últimas semanas ganhou mais um capítulo trágico e que, apesar de não estar quente, né? A gente já tem 3 ou 4 semanas já do Covid, do caso George Floyd e do movimento Black Lives Matter, a gente entende que isso reverbera muito forte num país como o nosso. Para citar uma coisa mais quente, ontem aconteceu no Rio de Janeiro um caso bem parecido com o caso de George Floyd. Um policial pegou uma pessoa preta e sufocou. E ela desmaiou 2 vezes, mesmo ela sem demonstrar resistência. Então, é engraçado porque a gente levanta a bandeira, coloca a hashtag em inglês e está falando quase todo dia isso no Brasil e ninguém faz nada. Para a gente não falar de política, porque também a gente entende que a gente é agência de publicidade, eu queria trazer como isso está refletido no mercado de publicidade, tá? Então, se você parar para pensar, o mercado publicitário ele tem responsabilidade imensa e até inegável, na verdade, na construção de padrões estéticos e de comportamentos, tá? No país e no mundo. A publicidade ele tem esse viés. Logo, eu não posso dizer que é um exagero atribuir ao mesmo mercado essa responsabilidade pelo reforço dos estereótipos negativos, entendeu? Como a publicidade reforça a destruição da autoestima, sabe? Em mais da metade da população, se a gente parar para pensar. Eu também não posso deixar de mencionar que esse mercado de publicidade de agência, e não somente ele, tá? Que isso fique claro, é um mundo de exceções, porque os salários em agência de publicidade acabam sendo extrapolados, maiores do que a vertiginal da média nacional, tá bom? A presença de profissionais pretos dentro de agência é quase nula. E se a gente for contar os cargos de liderança que estão em chefias e em gestão, cara, esse número quase desaparece, tá? Isso tudo é um reflexo dos processos de contratações, das oportunidades dentro da empresa, o resultado do trabalho interno que vai para a rua, que faz aquela agência ser ou não almejada por um profissional preto. Para mim são assuntos urgentes, não só agora, mas há muito tempo. E a gente pode entender que a internet agora possibilita que todas as pessoas, todas as cores, todas as classes, elas possam alcançar a força suficiente para poder impactar e lutar contra essa verdade, tá certo? Fizeram com que isso viesse à tona e que hoje fosse impossível a gente negar essa realidade. E por isso que eu trouxe vocês dois para a gente poder conversar um pouco da perspectiva de 2 pretos, da perspectiva de pessoas que hoje, no caso de Caio, é dono do próprio negócio, no caso de Vitor, trabalha com inovação no mercado extremamente cheio de gente privilegiada, e como isso realmente a gente consegue enxergar isso acontecendo no dia a dia. Para começar, a gente pode falar um pouco de contexto disso no Brasil? Todas as pessoas, todas as cores, todas as classes, elas podem alcançar a força suficiente para Claro. Caio, eu acho que tu é a pessoa mais aconselhada para abrir dando esse contexto por todo o repertório que tem dentro da Griot do teu lado, né? E aí dá o teu contexto e eu vou trazer o meu contexto aqui falando de como eu tenho percebido o mercado acontecendo por aqui também. Tranquilo. O que a gente pode falar de contexto no Brasil é que o processo, né, de pós-abolição, enfim, a inserção das pessoas ex-escravizadas na sociedade brasileira, ele nunca aconteceu, assim, né, propriamente disso. Não houve um plano. E aí, Geraldo falou que ele não vai falar de política e tal, mas assim, a gente pode não falar de política partidária hoje, mas não tem como a gente falar desse contexto sem falar da política no geral. Sem problema. Foram escolhas políticas que levaram a gente à situação que a gente está hoje. Como eu já tinha vendido no meu peixe, eu tinha falado do meu podcast, no episódio 6 do podcast eu falei sobre as leis racistas e fiz um comparativo com os Estados Unidos e com o Brasil. E, enfim, isso também faz parte da minha pesquisa de mestrado, de certo ponto, e que a gente acaba vendo exatamente essa questão de que
houve um plano, uma decisão política das elites políticas no Brasil de não, como se diz, como que eu falo, trazer reparações para os ex-escravizados. Então, assim, a diferença de um dia para o outro, do dia 13 para o dia 14 de maio, né, depois da Lei Áurea, foi justamente apenas um papel assinado, uma canetada. A inserção da população não foi feita, e isso acabou acarretando num processo de marginalização. Muitas pessoas voltavam para buscar moradia com seus ex-senhores, né, ex-escravagistas, enfim. Houve esse processo da urbanização acelerada, e o que acontece é que, com o passar dos anos, com essa falta de planejamento político, de estruturas, de políticas públicas, continuaram sempre marginalizados, no sentido de que você não tem espaço nos principais veículos, você não tem espaço nos principais empregos. Na verdade, você não tinha muita oferta de emprego para as pessoas negras. Eu não consegui achar, se eu achar até o final eu falo a referência melhor para vocês, mas no podcast eu cito um artigo em que duas professoras elas investigaram os anúncios de procura de emprego no começo do século XX, e a maioria desses anúncios estava claro que não queria as pessoas pretas, que não queriam pessoas pretas nesses empregos, né? Então, assim, não era dada oportunidade, sem ter muito o que fazer, e vivia nessa subcondição, né? Então ela saiu de uma negação de existência como escravo para uma para uma subexistência, né? Para o contexto enfim, geral, assim, de sobreviver, seja da forma que for acontecendo. Com o passar do tempo, né, mais próximo aqui do tempo da gente, com o avanço, né, da comunicação, televisão, rádio, a internet chega, enfim, todo esse boom comunicacional, algumas coisas são melhoradas, né, nesse sentido. Eu acho que, como a gente ainda tem uma veia muito colonial, a gente meio que cortou os laços com a Europa, entre aspas, não totalmente, mas a gente cortou um pouco esse laço com a Europa. E aí, na procura de um novo colonizador, a gente olha muito para os Estados Unidos, e as leis voltadas para o povo negro dizem bastante isso, assim, né? Se a gente for fazer esse comparativo, que aí é outro papo. Mas, se você olhar para esse modelo dos Estados Unidos, esse modelo cultural, do cinema, da representação no cinema, na representação na televisão, enfim, nas propagandas de televisão, etc., a gente pega muito de lá essa ideia. Só que aí a diferença é justamente de que aqui o controle populacional ele não foi bem executado no sentido de que nos Estados Unidos eles conseguiram delimitar o espaço do negro físico, um espaço físico realmente, assim, é aqui o lugar de vocês podem fazer isso, etc, etc. E aqui no Brasil isso não acontece, né? Isso aqui é feito de outra forma, é feito de uma maneira menos institucional, né? Menos declarada através de leis, enfim. E aí, com o passar desse crescimento, né, dos meios de comunicação e etc., a gente acaba inserindo o debate, inserindo a necessidade de se melhorar essas questões de uma forma mais bem consolidada, assim, e, enfim, a gente está vendo esse debate agora, né? A partir de, 2010, a gente começa a ter um pouco mais essa discussão de representatividade, etc, etc. Então, a questão inicial é essa, assim, a gente tem um contexto lá de trás que meio que atrasou bastante o debate que devia ter sido feito há muito tempo atrás, começou a ser feito agora. Então você imagina, foram 400 anos de escravidão, o Brasil é o país no mundo que recebeu mais de 50% dos escravizados do mundo inteiro, todo o tráfico negreiro, 50% veio para cá. Então, até por causa disso, a gente não conseguiu ter um controle, entre aspas, populacional como nos Estados Unidos.
porque nos Estados Unidos os negros são 11% da população, mais ou menos. E aqui no Brasil a gente tem uma população maior de pretos do que de brancos, né? Segundo o IBGE, a gente já passa de 57% depois da última pesquisa que o IBGE fez. A gente vai ter censo, talvez a gente vai ter censo esse ano, para saber como é que estão esses números. Então, acho que aqui a grande questão é essa. Temos uma população preta gigante que consome, que tem dinheiro para dar, que, enfim, que é ávida por cultura, por representação e etc. Mas falta um pouco de sensibilidade das pessoas que conduzem essa comunicação, né, no geral, no país, para fazer avançar esse quesito, né? E até conseguir... como é que eu falo de um jeito legal, não lucrar, mas se inserir melhor nesse mercado, sabe? Parar de tratar esse mercado como um nicho, isso que a gente pode falar depois. Vitão. A minha contextualização, eu acho que vale talvez falar um pouco mais do que eu tenho percebido, muito mais de maneira empírica do que necessariamente com algum recorte acadêmico, como o Caio tem aí de ter feito um mestrado e tudo mais. Mas a observação que eu vejo, e aí dentro desses ambientes que tem uma grande responsabilidade por fazer essa comunicação ou por, de alguma maneira, tornar essa mudança um caminho mais irresistível, que é muitas vezes o papel dessa comunicação, do marketing, da publicidade de maneira geral, a sensação que eu tenho é que ele reflete, de maneira geral, contextualizadamente, o que a gente vê como sociedade, de onde há espaço, o que é que se faz em relação a processos seletivos e tudo mais. E contextualizando, é muito engraçado a gente perceber como, de maneira geral, lá nos Estados Unidos, os movimentos negros já possuem um tempo maior de envolvimento e de maturidade nesses debates e por consequência, terminam conseguindo mobilizar e engajar digitalmente hoje muito mais do que outros movimentos negros, não por conta disso, fazendo com que o que a gente sofre aqui com racismo seja menor ou diferente do que acontece lá no Brasil, porque eu, na verdade, vejo que o que acontece aqui é muito pior do que acontece lá. Mas quando a gente para pensar, por exemplo, que há uma ascensão de um Black Lives Matter, do que todos os outros movimentos que já aconteciam desde então, me parece que é uma estrutura de engajamento no digital muito mais consolidada da parte de lá do que da parte deles, e a gente consegue importar isso porque, ao mesmo tempo, a gente importa trazendo de lá, os problemas são os mesmos aqui, talvez mudando alguns tons, talvez mudando algumas cores, mas sempre com os mesmos CPFs, sempre com os mesmos tons de pele, com casos que acontecem recorrentemente, como tu mesmo citou aí, Geraldo. Ontem aconteceu um caso praticamente igual ao de George Floyd, que foi talvez o estopim que fez retomar todo esse debate em cima de vidas negras importam, que é o que a gente está conversando aqui agora. O que eu acho importantíssimo que foi dito agora, tanto na tua fala, Vitor, quanto na fala de Caio, é que eu acho que a gente pode já debater esse martelo de que o racismo não é sobre violências físicas, né? Que o racismo é muito mais do que essa coisa física e subjetiva, né? E é uma coisa muito mais do sistema político, econômico, educacional e cultural, né? Também social. Quando você fala dos Estados Unidos, a população preta é 14% da população americana. E a gente tem muito mais representatividade de pessoas pretas de uma forma geral, cultural, popular, social nos Estados Unidos do que tem no Brasil, com 57%, não é isso, Caio? Que foi dado, acabou sendo pontuado agora. Trazendo isso para o nosso contexto, tá? Que é o contexto de agência de publicidade, que é o qual eu me insiro. Como é que uma pessoa preta se sente vendo comunicação focada no preto na rua? Sabe, eu tenho um sentimento, e eu conheço muitos amigos criativos pretos, sobre a diferença na comunicação que é feita para o preto e feita por preto. Como é oportunista, quanto você acaba não empoderando, sabe? Como
só colocar lá como cota dentro de um comercial não é o suficiente para a pessoa se enxergar naquilo. O que é que vocês têm a contribuir sobre esse ponto de vista? Eu vou até começar a fala trazendo do meu lado para mostrar um quanto que eu me sinto deslocado de como as coisas acontecem hoje a nível de publicidade. Então, eu não venho de periferia, eu não venho de um lugar mais periférico de construção. Eu tive acesso à educação privada, tenho uma família estruturada, tive acesso a boa educação, terminei me envolvendo com a área de mercado, com um nicho de mercado extremamente privilegiado e cercado de muitas coisas, de gadgets tecnológicos, de acesso às melhores informações, de muitas grandes referências perto de mim. Então, eu estou num lugar hoje onde a comunicação preta, de maneira geral, direcionada para essas pessoas, ela não consegue, de maneira geral, ou não chega para mim, pelo menos, segmentado o suficiente para que a gente fale sobre pessoas pretas bem-sucedidas no Brasil. E eu nem estou perto ainda de ser bem-sucedido, mas eu estou um pouquinho distante já daquele ambiente periférico, e só por conta disso eu já não me sinto tão encontrado lá dentro. E aí, isso cria um baita de um deslocamento, que é uma das coisas que passa muito pela cabeça, e por vários desses debates que eu já tive, inclusive com o Caio, que é, tipo assim, parece que a gente só pode estar pertencente a um espaço ou ter voz se for para a gente falar sobre dor, se for para a gente falar sobre sofrimento, e se for para a gente falar sobre as coisas ruins e as mazelas que de alguma maneira impactam todo esse contexto de desigualdade que a gente passa. Enquanto, na verdade, eu acho que a construção, inclusive, de como o afrofuturismo, como uma utopia se constrói em cima desse debate, é exatamente o contrário. De dizer que a gente tem uma narrativa bem-sucedida, de dizer que a gente tem uma narrativa de espaço de poder, de dizer que a gente tem uma narrativa onde não é nem sobre igualdade, é quase sobre o olhar nativo de onde aquilo ali é construído, de dizer que ser bem-sucedido é tudo bem, que dar certo é normal e que isso aqui é a igualdade de onde as coisas deveriam acontecer, de a gente poder se sentir representado onde a gente vê coisas boas acontecendo, para além de falar de dor, de sofrimento, de tristeza. E aí, a publicidade, quando ela olha para a periferia, ela sempre olha de um jeito meio caricato, ela sempre olha de um... Eu estou sendo meio duro aqui dizendo sempre, mas não é sempre, mas assim, frequentemente a gente vê um olhar bastante caricato, e essa frequência desse olhar bastante caricato, eu acho que fazem com que as pessoas olhem com um certo tom de desconexão e deboche aquilo ali, dizendo, essas pessoas nunca vieram aqui onde eu estou para entender de fato o que é que se passa. Então, quando a gente fala de representatividade, pelo olhar pessoal, esse é o tipo de coisa que passa comigo, sabe? E eu imagino que Caio deve ter até uma visão complementar em relação a isso. Às vezes eu fico com a impressão, vendo alguns comerciais, algumas discussões, né? Que falta fazer grupo focal, velho. Falta a galera fazer grupo focal, assim, com jeito de periferia, sabe? De procurar entender as nuances, e, enfim. Às vezes, pessoas de perfis diferentes, né? Que estão em camadas próximas, mas diferentes, querendo ou não. Então, assim, tem gente preta na classe média, tem gente preta pobre, tem gente preta que tá na linha da miséria, enfim. É mais difícil ter gente preta entre os ricões, etc. Que existe, mas, assim, realmente, assim, é uma agulha, assim, é bem difícil de você ver, infelizmente, é real, por N motivos que a gente pode até discutir depois. Mas o que eu sinto é que falta essa condução, sabe? De você, se você não consegue dar voz, contratando pessoas pretas para trabalhar, pessoas que vêm dessa realidade, pessoas que podem trazer uma visão diferente, pelo menos se prontifique de ouvir as pessoas. Eu acho que falta muito isso, a partir de uma bolha social e de classe até, entre a classe média alta, essa galera que, como eu, vem da universidade, que tem essa possibilidade de instrução, etc. E que acaba faltando isso, acaba faltando essa capacidade de ouvir e entender, tipo, essa galera precisa disso para se sentir assim.
Acho que hoje o maior vetor assim, de representatividade, e que aí, para um primeiro passo, eu acho super positivo, tendo N críticas, assim, mas acaba sendo positivo, são esses programas de TV aberta que ainda tem um apelo muito grande. Então, a gente teve esse ano uma preta retinta que se diz preta, saca? Ganhando Big Brother, tem N coisas pra gente falar. Muita gente vai fazer beicinho porque é o Big Brother, não sei o quê. Mas assim, velho, querendo ou não, é uma mulher preta milionária dizendo que é preta desde o começo, tá ligado? De pele escura. Não é só uma... tem vários significados. Então, os símbolos, eles são importantes. Eles acabam agregando para as coisas e acabam tendo impacto nas pessoas, né? Que tem muita gente... Oi. Pode terminar, cara, desculpa. Não, suave. A última coisa que eu ia falar é só que, assim, e que é uma preocupação minha, uma preocupação das pessoas que constroem a militância negra, etc., é como a gente sai desse passo inicial, como a gente sai da importância da representação individual, que aí você se vê bem na TV, se vê bem nas revistas, se vê bem na internet, se vê representado, e a partir disso você construir a sua própria narrativa e, ao mesmo tempo, você avançar junto com o seu grupo, né? Junto com o grupo ao qual você pertence. Porque, assim, é interessante, como eu disse, esses exemplos, como o Vitor estava falando, ter essa coisa de olhar para um cara preto e dizer, meu irmão, esse cara é milionário, eu posso ser também, sei lá. Mas tem um cara que é milionário hoje no Brasil, que é Emicida, e ele fala isso direto. Sim, o que não é coletivo, é do sistema. Não adianta nada eu estar aqui ganhando as minhas paradas, sendo rico e fazendo super sucesso, ganhando muitos prêmios e, saca, tipo, tendo uma vida boa, e eu não consegui. E enquanto isso, né, na verdade, tá tendo um moleque morrendo a cada 17 minutos. Porque é isso, né? A gente fala de George Floyd, mas George Floyd acontece a cada 17 minutos no Brasil. E a diferença maior acaba sendo essa, né? Acaba sendo como a violência aqui, ela é banalizada e normalizada muito mais do que em outros espaços. E, enfim, isso aí já é outra discussão. É foda, porque, só retomando um pouco do que você falou, tu trouxesse essa história da vencedora do Big Brother, que é preta, retinta, que se considera preta e se posiciona como preta. Mas quando você vai olhar na prática do que está saindo na rua, quantos comerciais você está vendo ser feito com ela, sabe? E quantas campanhas estão sendo feitas com a Manu Gavassi, por exemplo? Saca? O reflexo de como a publicidade ela é elitista, ela é branca, ela é privilegiada, ela é extremamente... Ela ignora até as coisas mais óbvias, assim. Se eu tirar o Big Brother como um parâmetro, né, que é, caramba, o programa que mobiliza milhões de pessoas semanalmente para votar, ou seja, que tem apelo popular, a maioria das pessoas escolheram aquela pessoa como campeã, e eu não vou usar ela em nada, sabe? Eu, na Antártica, vou usar a Manu Gavassi, que nem, sabe? que nem segunda colocada foi. E não a pessoa que tem mais representatividade, que tem mais defesa, que tem mais gente engajada por ela. Isso é um reflexo torto, sabe, da propaganda. E ao mesmo tempo você falou sobre oportunidade e de fazer grupo focal, né, para meu Corpus Christi, tá? Que é... Eu sou diretor de criação dentro da agência, talvez uma das maiores do Recife, se não a maior. E eu tenho gente preta na equipe, não tanto quanto gostaria que tivesse. Não faço dever de casa internamente, nunca fiz, tá? Nunca chamei um preto para participar de um brainstorming sobre outra coisa que não fosse teoricamente dentro do universo do contexto preto. Então, assim, se eu que admito que não consigo seguir, que não consigo fazer a diferença, ter um poder e um privilégio como eu tenho, sabe, o que é preciso? O que é preciso ser feito? Sabe, assim, eu já tenho uma consciência
Mas mesmo ao mesmo tempo que eu tenho essa consciência, a minha prática ela é nula, saca? Ela é nula. Pra dizer que eu não fiz nada, um dia desse eu tentei mobilizar a galera preta na agência para a gente fazer um comitê interno para discutir esses problemas. E, cara, entraram 4 pessoas. Das 4 pessoas, 2 brancas. Assim, então não faz sentido, sabe? As pessoas... o recado que isso deixa para uma pessoa como eu, no meu cargo de liderança e privilégio, é que a galera preta na minha agência não quer conversar comigo, sabe? Não se sente à vontade, nem enxerga em mim como branco de poder dentro da agência, um cara que vai escutar e vai dar espaço para que alguma coisa mude de verdade. Ou talvez não seja nem eu, talvez seja porque não enxerga isso na própria instituição, na própria parada. E aí eu quero entender assim, cara, como é que a gente consegue impactar a gente branca, sabe? Gente branca que não tá, sabe, que tipo de movimento? Eu lembro que na conversa privada com o Caio falou, cara, eu sou mais radical, tem que acabar, a liderança tem que ser tudo preto. Será que é isso mesmo? Será que não há salvação para as empresas que têm hoje gestão branca? Sabe, as pessoas pretas dentro dessas empresas não vão ter oportunidade? Jamais, ou há algo para ser feito? Eu vou pegar a fala aqui, já começando com essa provocação, que eu acho que se Caio está aí para um lado mais revolucionário, eu estou para um lado mais sistêmico da coisa e olhar que, de alguma maneira, é necessário e é preciso que você consiga mexer no sistema de dentro também e hackear por dentro. E dentro de você fazer esse hack por dentro, dentro de hackear por dentro, fica redundante, mas enfim, dentro desse hack, o que é possível fazer, por exemplo, se você parar para prestar atenção, a grande parte da estrutura organizacional das agências é uma estrutura centralizada, que possui uma noção de sênior, de diretor, de coordenador, de supervisor, e de analista, e de júnior, e essa camada de como isso vai fazendo termina limitando a capacidade de horizontalização dessas vozes. E quando você consegue, de maneira vertical, impor o que é uma visão sobre aquilo, ou até tem uma sigla que a gente que trabalha com dados chama muito, que é HIPPO, H-I-P-P-O, que é Highest Paid People Opinion, ou a opinião da pessoa com um salário mais alto. Então, se a opinião da pessoa com um salário mais alto ela é imposta de cima para baixo, pode até ter pessoas hierarquicamente abaixo dessa pessoa que pensam completamente diferente, mas a estrutura não horizontal não vai favorecer que elas batam de frente e tenham segurança psicológica para poder discordarem daquilo ali, colocarem a sua visão do mundo e dizer, isso aqui não está condizente, isso aqui não está coerente, isso aqui não faz sentido, e se a gente seguir em frente com isso aqui, isso aqui não vai dar certo, ou a gente vai perder a audiência, ou a gente vai fazer um baita de um fracasso, ou a gente depois vai ter que voltar para falar com aquele departamento do vai dar ruim, para não dizer o nome real do departamento, para debater por que isso deu errado. Então, eu acho que dentro do sistema, dentro de como as organizações que ainda são muito privilegiadamente ocupadas por brancos, podem começar a horizontalizar seu processo de gestão para fazer com que essas pessoas que não estejam com a voz e com a representatividade e com o lugar de fala para isso, possam ouvir quem tem esse lugar de fala, dando espaço e segurança psicológica para que essa pessoa possa colocar sua visão de mundo e não ser de alguma maneira combatida por isso. Inclusive, se dentro desse ambiente horizontal, essa pessoa tiver a abertura para poder dizer, você está tendo um comportamento racista, ou isso é um comportamento racista, isso é uma atitude racista, isso é uma construção racista, e essa pessoa não ser de alguma maneira assediada profissionalmente porque apontou algo que não é individual, é estrutural, e a gente vai cometer isso inevitavelmente, porque a gente está falando de uma estrutura, né? Já tinha adiantado a minha posição, achei até engraçado me chamar de revolucionário, não é para tanto, não, assim, tem gente que faz isso melhor do que eu, mas eu queria começar só trazendo um dado. Eu estava atrás disso. Teve uma pesquisa que saiu em 2018 chamada Desigualdades por Cor, Raça, do IBGE. E foi dela que eu tirei esse dado que eu falei de hoje ser 57% da população, né, os negros no Brasil.
E, enfim, um dos dados mais interessantes, e vários na verdade, né, essa pesquisa é incrível, mas sobre esse assunto específico é que o percentual, né, a proporção de negros em cargos de gerência é de 70 a 30. Tem 70% de brancos, é isso mesmo, 70% de pessoas brancas em cargos de gerência no Brasil e 30% de pretos em cargos de gerência, em cargos altos. E de gerência não é nem só sendo o dono da empresa, enfim, até como um diretor, algo assim. Então, assim, essa discussão ela acaba sendo incipiente nesse sentido de que a gente pode até pensar em como deveria ser, mas na prática, hoje, isso não se aplica, saca? Isso não está sendo aplicado, isso não está sendo colocado em prática. Isso está sendo uma parada que fica na barreira, no limiar do discurso, que são discursos importantes, as empresas se posicionam, as empresas mudam a foto de perfil, as empresas, né, se colocam e tal, mas aí que na hora de tomar as decisões, na hora de gerir os projetos, na hora de, enfim, contratar, quem faz isso são sempre as pessoas brancas. E aí eu tenho essa minha amiga, minha sócia também, Luciana, ela é uma das profissionais mais incríveis que eu conheço, tem um know-how incrível, assim, né, de trabalho, de experiências, mas também, apesar dela ser super eficiente, ela trabalha bem em tudo que ela faz, ela tem um histórico de problemas de trabalho gigantes, justamente porque colocam ela para fazer as coisas e tudo que é bom que ela faz, outras pessoas que estão acima dela nas empresas acabam sempre se saindo, tá ligado? Então, tipo, essa prática acaba sendo uma prática recorrente e não é nem só nas áreas de empresas, de negócios e etc. Isso acontece na universidade, sabe? Isso acontece quando tem em profissionais de educação, né? A minha companheira, ela é professora, ela passa por isso também. Professora não, desculpa, ela é pedagoga, mas ela dá aula em faculdade particular também. E ela passa por esse tipo de coisa. Então, assim, é uma parada que se repete, não importa sua profissão, o seu direcionamento de trabalho. Existe uma barreira nesse sentido em que o discurso ele trava justamente na hora de colocar para a prática. É aquela velha história. Nós queremos mudança. Queremos. Aí vai aqueles bonequinhos mesmo lá gritando. Nós queremos mudança. Vamos fazer a mudança acontecer? Talvez agora não. Aí deixa para depois. E aí se você chega num ponto que você diz, mesmo a gente precisa fazer isso desse jeito, a gente precisa ser menos tolerante com isso, aí o que é que acontece? Geralmente rola um grande espiral do silêncio, né? Aquela coisa que tenta diminuir a discussão, tornar a discussão mais leve, e aí sempre usa algumas palavras de ordem como radical demais, está sendo segregacionista, racismo reverso, toda essa coisa que acaba tirando. E isso não se engane, isso tira a energia das pessoas pretas, tá ligado? É muito difícil você passar por uma coisa, você saber que passa por uma coisa e você ainda ter que explicar por que essa coisa é ruim. Tipo, é extremamente cansativo. Você cria um ciclo aí que desgasta emocionalmente, você fica mais desmotivado e, enfim. E aí, por isso, trazendo para o pessoal, só para terminar, é por isso que, assim, eu estava saindo da academia, eu tenho somados, acho que mais de 6 anos de universidade pública, né? Fiz a graduação, estou terminando o mestrado agora, eu não quero mais ficar só na academia por N motivos. Eu quero expandir, eu quero chegar nas pessoas, eu quero falar para as pessoas, eu quero que outras pessoas me leiam, a não ser o meu professor branco que escreve coluna para a Folha de São Paulo todo final de semana. Eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando, levar essa discussão adiante. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero chegar no mercado de trabalho e passar pelas coisas que eu vejo meus amigos passando, saca? E por causa disso, eu disse, mano, a única coisa que eu posso fazer para evitar que essa parada aconteça é criar algo do novo, é criar uma coisa para mim. Eu vi um vídeo há uns anos atrás acho que foi Snoop Dogg, por incrível que pareça, apesar de ser um cara bastante sequelado, ele é um cara muito sábio. E ele tava falando isso. A gente não precisa ficar pedindo pro Oscar considerar os pretos. A gente não precisa ficar pedindo para
a Warner Bros. Fazer filmes sobre a nossa vida de um jeito melhor. A gente tem que entender que se a gente não fizer pra gente, a galera não vai se preocupar em fazer, saca? A mudança ela não vai acontecer a partir disso, pelo menos é como eu encaro, né? Então, como eu tenho a oportunidade, eu tenho a instrução, eu tenho quem me dê esse retorno, eu tenho uma rede que me ajuda a fazer essas coisas, eu decidi, pô, eu vou ser o dono do meu negócio, porque tem uma música, já falei do Emicida, eu gosto muito dele, ele tem uma música que ele fala, se tem alguém que vai ganhar grana, se alguém for ganhar grana com essa P, que seja eu. Então é isso, saca? Tipo, já que sou eu, que eu sei o meu potencial, eu sei o que eu posso fazer, o melhor é que eu seja a pessoa que vai lucrar isso, que vai... É óbvio que vai ser muito mais difícil do que se você for se conseguir um emprego mais básico e mais tranquilo. Mas assim, na minha cabeça, é muito melhor eu estar sofrendo por 2, 3 anos, tentando buscar um negócio, fazendo meu negócio funcionar, do que eu ficar esperando, sabe? Com toda a boa vontade, que eu sei que existem pessoas brancas que têm boa vontade, mas eu não aguento mais esperar. Já passou mais de 400 anos já que eu tô esperando por isso, então tá suave pra mim. Tá? A minha opção pessoal é essa. E aí eu acho que esse exemplo é o melhor exemplo para as pessoas pretas se ligarem, olhar assim, meu irmão, eu vou fazer o meu negócio, eu não vou ficar esperando esse personagem maravilhoso dos filmes sobre racismo em Hollywood dos anos 2000, que é aquele branco que abre a porta pro preto fazer as paradas. Eu posso abrir a porta para mim mesmo. Só um complemento para falar de Caio, que eu acho incrível. Eu acho que tem muita gente que também, infelizmente, não se sente apto o suficiente para querer empreender. E isso termina sendo algo que passa não só por uma visão de crença limitante, por conta de toda a construção de um sistema que a gente sabe que empreender não é um negócio seguro, não é garantido. E se você já tem uma série de responsabilidades, demandas de coisas que você tem que construir, você não tem um porto seguro que você sabe que se der errado, você tem para onde voltar. Então, muitas vezes, essas pessoas precisam, de fato, entrar dentro do mercado de trabalho, e é muito comum você ver empresas criadas por pessoas negras, eu não vou nem chamar de privilegiarem, optarem preferencialmente por só contratar pessoas negras, porque elas entendem que isso tem quase um caráter de reparação histórica dentro de um contexto como esse, de essas pessoas não serem bem absorvidas no mercado de trabalho, precisarem muito de algum espaço para ganhar aquilo ali, e é muitas vezes que você vê acontecendo. E aí é onde a gente entra nesse dilema de que parece que está havendo um isolacionismo de quem é preto, de não querer entrar para esse mercado de trabalho, mas é simplesmente porque esse espaço não é dado da maneira devida, né? Tem uma coisa que, rapidinho, Geraldo, só para pincelar um negócio que o Vitor falou, tem dentro dessa pesquisa que eu mencionei, ela mostra que hoje no Brasil a maioria dos empreendedores são pretos, nem pretos, são mulheres pretas, 53% por aí. A maioria dos empresários, dos empreendedores, né, começam seus negócios são mulheres pretas. Então, assim, até esse espantalho do o negro que fica se lamentando porque ele assim, a galera busca a sua sobrevivência, a galera busca o seu sucesso, a galera se esforça, tá ligado? Esse esforço, ele existe, a busca pelo mérito, que é tanto falado, ele existe. Só que existem barreiras, como eu tava falando, que sempre tentam tropeçar e derrubar. E aí é isso, né? Além de serem a maioria, essas empreendedoras pretas, elas, segundo os dados do IBGE, elas têm um empréstimo, às vezes, 3 vezes mais negados do que empreendedores brancos que têm a mesma instrução, vendo o mesmo segmento de negócio, têm a mesma renda, mas tem mais essa oportunidade. Os bancos dão mais essa oportunidade para os caras brancos fazerem seus negócios, enfim, conseguirem seus empréstimos. As mulheres pretas, elas também passam por esse lance. Então, é isso. É fora porque eu me sinto sendo espancado, né? Aqui, na verdade. De forma positiva, né? Não de uma forma negativa, pelo contrário, é um espancado de uma forma boa. Isso que vocês falaram me remeteu a uma coisa que é importante, assim. A minha experiência dentro de agência, eu trabalho com isso desde 2001,
tá? Me faz enxergar, quando vocês começam a fazer isso, é que, na verdade, essa diversidade que me faz contratar um preto para a agência, ela está pouco relacionada à vontade de querer, de fato, escutar essa pessoa preta. Mas é porque ela, de repente, é mais barata, é mais conveniente, sabe? É meio negligenciável essa coisa sobre a contribuição, sabe? Parece que eu quero uma pessoa preta na minha agência só para ela poder reproduzir branquitude. Não sei se faz sentido isso, saca? Sabe, eu não quero que ele seja na sua essência preto. Eu quero só que ele reproduza essas coisas que são brancas dentro do meu negócio, dentro do meu jeito de fazer as coisas. E acaba que a consequência do que eu faço, o resultado que eu faço, no caso comunicação, no caso campanha publicitária, acaba saindo de fato branca, independente se ela é feita por um preto ou não, saca? E aí eu trago outra coisa que foi comentado, que é sobre essa coisa do mérito. Minha experiência própria, eu tenho poder de contratação. Cara, eu nunca levei isso em consideração. Eu nunca quis escolher contratar uma pessoa preta por achar que ela merecia como reparação histórica, entendeu? Na minha cabeça, eu olhava a parte dessa pessoa, a parte da outra pessoa, dizia, essa aqui é melhor. E, tô sendo justo, porque não tô olhando para a cor dela, não tô contando porque a pessoa é branca, tô contando porque ela é melhor. Só que, no fim das contas, um preto precisa ser 10 vezes melhor. Quantas vezes melhor um preto precisa ser para poder ter essa mesma oportunidade, né? Eu queria que vocês levantassem isso, se isso realmente é uma coisa para se falar. Pode começar, Nego. Não, esse ponto é importante, eu acho que esse argumento ele é muito comum, assim, a questão de... As pessoas entendem muito errado a reparação histórica, saca? Porque fica sempre parecendo uma migalha, sempre fica parecendo uma esmola, saca? Tipo, reparação... quando a gente fala de reparação histórica é justamente... Eita, velho, apareceu uma mariposa aqui do nada. Dá licença, meu amor, vaza. Ok. É isso aí. Quando a gente fala nessa reparação histórica, é a gente entender esse contexto, saca? É a gente entender todo esse arcabouço aqui. E que, assim, quando você estuda, e quando fala estudar, não é necessariamente fazer cursos de humanas, é ler, procurar saber, sabe? Procurar entender, assim, a situação, ver um vídeo no YouTube, qualquer coisa dessas. Quando você começa a entender essa questão racial no Brasil e como ela é construída, você acaba entendendo que a reparação, ela é nada mais, nada menos que tornar a normalidade do país, saca? Porque não é normal você ter um país com quase 60% das pessoas se autodeclarando negras e você não vê essas pessoas em canto nenhum, cara. Você liga a TV, você não vê, você vê o jornal, você vê uma, e quando vê uma, é aquela única, ela é adotada. Tem um termo para isso que tu tava falando, já, que é de contratar uma pessoa negra, mas sem, tipo, se preocupar em mudar necessariamente a comunicação através de trazer essas pessoas para isso, para que elas tenham um impacto, que é Black Token. Acho que traduzindo seria mais ou menos aí uma coisa como um instrumento, sabe? Um instrumento negro. Preto, né? Seria uma tradução do Belu, preto. Tipo isso. Que é aquela coisa do papagaio do pirata que fica no ombro, né? Eu ia citar um exemplo de política, não vou, para evitar tretas, mas que acontece. Vocês estão rindo, mas vocês sabem qual é o exemplo. Enfim, mas o que acontece, assim, né? Que é aquele o velho cenário do eu não sou racista porque eu tenho amigos negros, e aí a gente esbarra exatamente na falha de conceitos que não são aplicados e que, na minha opinião, deviam ser aplicados em escola para as pessoas entenderem, porque existem vários estudiosos brasileiros sobre racismo, né? E existem vários conceitos de racismos diferentes, inclusive nesse que entende que existe um racismo individual, privado, que é esse racismo mais exemplificado assim, na cabeça das pessoas, que é o me chamou de macaco,
me chamou de não sei o quê, falou do meu cabelo. Existe o racismo institucional, que é isso que eu falo bastante, né, que é por conta das leis da política, da construção do arcabouço institucional, como as instituições elas se moldam para dificultar a vida dos pretos. Aí entra nessa parte do eu sou preto, eu tenho que estudar 10 vezes mais para conseguir uma parada. E aí é muito louco isso, porque quanto mais você fala, mais as pessoas ficam dizendo que você está se vitimizando. E aí, do mesmo lado que a pessoa fala isso, eu sempre queria poder viver num Black Mirror da vida em que eu apertasse assim, saísse da minha mão os dados, tá ligado? E eu desse um Kamehameha de dado assim na cara das pessoas. Tipo, dissesse, meu irmão, não briga comigo, não, briga com a matemática. Os dados estão aqui para você discutir com eles, então. Fica aí brigando com a matemática. Porque a realidade também, né? Você olhar assim, você vê. Então, você acaba entrando nesse looping eterno, assim, como eu disse, é cansativo por isso, porque se você buscar sempre, não é nem a conciliação. Eu acho massa o movimento de brancos se preocupando em ser antirracistas. E eu tenho muitos amigos brancos que falaram muito isso comigo. Meu irmão, como é que eu posso ajudar? Eu acho incrível, sensacional. Mas o meu trabalho, e aí eu tento levar isso para tudo, sabe? O meu trabalho é fortalecer a gente como grupo e fazer essas pessoas entenderem que a pauta, entre aspas, racial, não é uma pauta racial, é a pauta do Brasil. Não existe Brasil sem existir as pessoas pretas do Brasil. E as indígenas também, claro, mas, né, no meu caso aqui, de vivência como homem negro. Não existe Brasil se você falar de... Não tem como você pensar num projeto político para o Brasil sem pensar num projeto político para a população preta, justamente porque a maioria da população é preta. Então não faz sentido, sabe? Não tem lógica. E aí eu acho que falta um pouco isso nesse contexto, né, de inserção do debate, assim, as pessoas olharem mais para esse ponto, assim, darem mais importância. Eu me vem duas coisas na cabeça, né? Eu acho que uma delas a gente já tinha até conversado previamente sobre essa questão de meritocracia e de você ser cobrado 10 vezes mais. E aí tem um relato pessoal que eu acho que ajuda a ilustrar um pouco disso. Mas antes dele, falando sobre o processo seletivo e olhar para duas opções e qual delas escolher e como lidar com isso, um processo seletivo ele é algo que ele vai muito mais além, se você está olhando principalmente a nível de direção e construção de arte. Ele vai muito além, necessariamente, de portfólio construído. Então, tem muito sobre a capacidade de aprender de uma pessoa, tem muito sobre o bom relacionamento interpessoal, e tem uma coisa que ela é muito subjetiva de ser mensurada, mas que é muito interessante você observar como isso está presente dentro do povo preto, justamente por conta do ambiente de escassez, que é um potencial enorme de aprender e uma vontade muito grande de fazer. Então, dentro desse ambiente de escassez, onde muitas vezes essas pessoas terminam passando, existe uma enorme oportunidade de absorver essas pessoas, porque existe um potencial enorme ali, e a gente está falando de algo extremamente subjetivo ainda assim, mas existe um potencial enorme ali a ser colocado para jogo, e que aquilo não está necessariamente visual, aquilo não está construído dentro de um portfólio, porque provavelmente até a própria construção de onde veio essa bagagem dessa pessoa não deu para ela a capacidade dela construir um enorme portfólio, de construir essa bagagem enorme para contar. Mas é por isso que dentro, inclusive, de novos processos seletivos, que tem se olhado muito menos para o que você já fez e muito mais sobre o que você pode fazer junto com a gente. Então, eu acho que revisitar dentro do processo seletivo, obviamente, aqui a gente está falando do feijão com arroz, que é a gente desconsiderar fatores de cor de pele da pessoa, a gente desconsiderar fatores básicos de onde essa pessoa estudou, porque a gente sabe que o acesso à universidade pública também é extremamente uma linha de corte para acesso a essas pessoas, por conta de toda a educação que a gente jamais uma vez falou aqui do sistema, mas existe um outro componente ligado a esse aspecto de subjetividade que também poderia ser colocado em consideração para que a gente tivesse, de fato, um novo olhar para como a gente recebe essas pessoas dentro do mercado, sabe? E falando até a nível de meritocracia, o quanto que se é esperado 10 vezes mais, eu estou aqui falando, mais uma vez já falei, né?
tenho uma empresa, estou dentro de um mercado extremamente de uma bolinha privilegiada, que a gente adora falar um monte de termos difíceis, que é quase como uma forma da gente... Não, a gente aqui é diferentão, olha como a gente fala coisas diferentonas. E no meio desse negócio, ainda assim, dono de uma empresa, num lugar privilegiado, etc., eu não estou isento do racismo. Só que o racismo ele não vai vir de alguém chegando para mim e cobrando de mim, me chamando de preto, de um tom pejorativo, fazendo associações mais e coisas desse tipo bizarras que a gente já conhece por aí. A gente vai vir diante de uma perspectiva de o que essa pessoa espera que eu seja naquele lugar de poder. E o que essa pessoa espera que eu seja nesse lugar de poder vai estar diretamente atrelado a ela querer de mim a perfeição. E não só de mim a perfeição, mas ela vai querer também de mim algo como se eu fosse uma pessoa ilibada de qualquer erro, diferente de qualquer outra pessoa que possa cometer o erro. Então, inclusive, de qualquer outra pessoa aleatória que possa cometer aquele erro. Então, eu estava até contando para Geraldo, antes de a gente gravar isso aqui, sobre um episódio a nível de coisa básica, roupa. E dentro desse contexto do episódio de roupa, a gente, dentro desse contexto de inovação, startups, etc., preza muito por um tipo de investimento mais informal. Então, é muito comum a gente andar de bermuda, a gente cultivar essa coisa das camisas mais diferentonas dentro do ambiente de trabalho. E o Porto Digital é um lugar cercado disso. Se vocês forem por lá, vocês vão encontrar esse tipo de espécimes, né? Que é o homem com a bermuda, com a camisa divertida, com alguma coisa normal lá, e andando na maior tranquilidade do mundo, entrando para viver mais um dia de trabalho e sair. E aí o que acontece existem algumas figuras bastante conhecidas por lá, que nem vale citar o nome, mas que também são muito conhecidas pelo seu estilo de roupa bastante informal. Muito informal, e elas são reconhecidas, elas são admiradas por isso, e tudo bem elas andarem assim, porque elas são pessoas brancas. Só que de mim, que ando de maneira muito parecida, se não igual, eu acho que até um pouco mais estilosa do que elas, porque elas são mais velhas, mas isso não vale entrar no caso agora. O que é esperado de mim não é usar esse tipo de roupa. É esperado de mim roupas sociais, é esperado de mim calças, é esperado de mim sapatos sociais, e o simples fato de eu estar usando esse mesmo tipo de roupa informal, para mim é atrelado a situação de você está andando mal vestido, essa sua barba um pouco maior, ela está meio estranha, dá um jeito aí nessa barba para ficar melhor visto, inclusive por eu ser muitas vezes a cara pública da empresa, eu já ouvi discursos e falas nesse sentido até de pessoas próximas, assim, da rede de contatos, que são colegas, parceiros de negócios e coisas do tipo, de gente dizendo, esse cabelo aí, pô, por que tu não corta? Essa barba meio grande aí, não tá meio estranha, não? Era legal, tá começando a andar de roupa social dentro aí, conversando com os clientes e coisas do tipo, porque pode acontecer da galera achar estranho. E, assim, totalmente desprezando a relação de que a maneira como eu me expresso, como eu me visto, está em nenhuma forma relacionada ao que eu sou como profissional, mas de mim é esperada a perfeição, até no que são essas expectativas dessas pessoas em como eu me visto dentro desses espaços de poder. Fiquei matutando. Eu queria aproveitar, na verdade, essa fala, porque a gente já está quase terminando. Quando eu fui ver a hora, já são 8 horas. Falei, caramba, passou rápido. Passou voando. Mas eu queria, antes de terminar, eu queria puxar um último assunto, um último tópico que eu acho importante, que é o seguinte. Como eu já falei, a gente só fica procurando internamente a galera presa do nosso lado, na empresa que a gente trabalha, quando em novembro, né? Eu acho que o Caio falou isso para mim, né? É uma discussão constante dentro da comunidade, que é o preto só é importante em novembro, quando para falar de consciência negra. E isso me despertou uma coisa interessante, porque o preto pode falar sobre qualquer coisa. Na trajetória de vocês, na carreira de vocês, sabe? Tipo, o Vitor, que trabalha com inovação, que é um setor majoritariamente branco, não deixa de ser um setor extremamente privilegiado por gente branca. Ciência política, mesma coisa, cara. Quantos políticos hoje, sabe? Quantas pessoas defendem e trabalham com política que possa se dizer preto dentro da política hoje, que mas só para o Congresso, a quantidade de gente branca no Congresso é gigantesca, sabe? E os cientistas políticos acabam sendo os mesmos, são os caras que
que acabam sendo consultores dos próprios políticos. Que tipo de desafio vocês encontraram nessa busca, no caminho de vocês, para se mostrar que são tão bons quanto qualquer um, e que o fato de vocês serem pretos não limita o que vocês podem falar e sobre o que vocês podem atuar? Beleza. Eu tava ouvindo o Vitor falando e eu pensando aqui, ele passou por esse constrangimento nessa experiência. Eu lembro dessa história, ele me contou, foi foda, a gente conversou muito sobre isso. E enfim, lá no meu caso, né, na universidade, como eu disse, passei por muito tempo lá, e a questão lá é um pouco velada no sentido de que até porque eu sou uma pessoa mais, entre aspas, discreta, sabe? Eu nunca gostei muito de... A coisa menos discreta em mim é meu cabelo, eu diria, sabe? Hoje em dia, assim. Mas eu comecei a deixar o cabelo crescer depois de um time, assim. No começo da universidade, eu era muito mais discreto, assim, nesse sentido, assim. Nunca fui de pensar... Eu gostava muito de me vestir com roupa de nerd, essas coisas assim, roupa de super-herói e tal. Mas a questão comigo, assim, né, o que eu sentia mais pesado e que é muito louco, porque a gente tá falando, né, já vai fazer uma hora que a gente tá conversando sobre a necessidade de ter esse debate fixo na sociedade brasileira, em todos os âmbitos. E aí eu venho de um curso que as pessoas gostam de dizer que os cursos de humano é tudo doutrinador e tal, mas que é um curso que não fala sobre esse assunto, de nenhuma forma, saca? Então eu tenho, como eu disse, eu tenho mais de 6 anos de universidade, 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado. Eu não tive uma cadeira, uma matéria que falasse sobre isso. Tinha um professor preto, né? Um professor preto lá no departamento da gente, que já é um cara complexo, assim, no sentido, assim, que ele é de direita, ele é um cara que se posiciona em outro espectro, não fala muito sobre isso. E, enfim, você tem toda essa questão de não ter o assunto, e aí quando você quer levantar o assunto, ergue, como eu já tinha dito, várias e várias barreiras e várias maneiras de te cansar a não tratar desse assunto. Então, muitas vezes o que eu escutava era que isso é assunto para sociologia, isso não é assunto de política, isso e aquilo outro, e, enfim... raça não é uma unidade que a gente pode mensurar e não sei o quê. Depois que a discussão ela evoluiu e ficou feio falar essas coisas que eles falavam lá atrás, lá para 2012, 2013, porque naquela época era muito mais comum as pessoas baterem no peito e dizer eu sou contra a cota é privilégio, não sei. Hoje em dia é mais difícil, porque tem internet, as pessoas são expostas, tá ligado? Então o professor, para ser preconceituoso assim, nesse elitista, ele toma um cuidado hoje em dia, saca? Ele toma mais cuidado. Pro bom e pro ruim, isso é pro bom e pro ruim, porque às vezes isso acaba extrapolando, né? A questão da liberdade de expressão, mas outro debate. E então, com o passar do tempo, isso saiu do lance do não é uma unidade de análise para mas tu acha que isso não é uma questão de classe, não? Por que tu não estuda classe social? Porque não é os negros, são os pobres. Aí, tipo, eu lembro de uma discussão que eu tive, acho que foi a primeira cadeira, assim, no mestrado, e aí, no meio da discussão, a galera falando sobre isso, e eu calado, velho, com a mão no queixo, assim. E umas amigas me olhando pra mim, esperando eu falar alguma coisa, e eu pensando, velho, o que eu vou falar? Eu não quero transformar isso aqui no turn down for what, tá ligado? Eu quero só passar uma mensagem rápida. E aí eu falei assim, levantei a mão e disse, legal essa tua opinião, só que assim, se você pegar o dado, como eu falei, né, a coisa da matemática, se você pegar os dados, não existe uma separação que a gente chama de clivagem social, de negro para pobre no Brasil. Os negros, em maioria, são os pobres, e os pobres, em maioria, são os negros. Existem os brancos pobres, existem os brancos pobres, ninguém está negando isso. Só que quando você inclui no debate, ter falado dos negros, inclui isso, entendendo que os negros são, em maioria, os pobres brasileiros, você está abraçando os brancos pobres também. Quando você faz um projeto de política pública que visa a galera preta e pobre, você está abraçando os brancos pobres também.
Só que o que você está fazendo é ressaltar que a maioria das pessoas são pretas, que estão nessa posição, nessa demanda, né, de questões de política e tal. Então, o meu trabalho dentro da academia ficou muito nisso, assim. E aí, a minha intenção é que, tipo, eu podia travar essa luta lá dentro, como a gente já debateu aqui bastante, né, continuar doutorado, virar professor, ser o primeiro professor do departamento a falar sobre isso, ou eu podia sentir que a minha voz tem uma aplicação maior em outros cantos, e foi essa a opção que eu conduzi, saca? E aí, tipo, a academia pode esperar por mim se for necessário depois. Mas existe um silenciamento elitista e intelectual, e aí já deixo aqui minha dica para quem quiser entender mais sobre isso, procurar a obra de Abdias do Nascimento, que ele fala bastante sobre isso. Outro cara mais recente, que não é preto, mas que manda bem, assim, é o Gessé de Souza. Ele também fala muito sobre essa construção ideológica das ciências sociais no Brasil, de criar uma ideia de que existe sim uma democracia, que existe essa harmonia entre os povos, esse abraço do brasileiro, etc., e que isso acabou sendo tão difundido que acabou criando esses ruídos que a gente tem até hoje. De certa forma, os movimentos intelectuais no Brasil, eles meio que fazem essa estratégia da tesoura, que é um intelectual branco mais conservador contra um intelectual branco mais progressista, e aí eles são brancos, eles meio que se entendem, e no final das contas eles brigam, apresentam suas ideias, mas no final eles vão beber no mesmo bar e suave, saca? Então acaba acontecendo isso, e eu acho que o movimento e aí entrando em outro debate, né, a coisa da política de cotas, tudo isso tem sido benéfico porque você tem uma leva um pouco maior de pretos, de intelectuais pretos surgindo, escrevendo livros, escrevendo, falando e tendo, né, seus negócios. Então você tem podcast, você tem canais no YouTube, tudo isso existe hoje para começar a mudar através de si mesmo. Assim. Você mesmo começa com os instrumentos que você conseguiu através de políticas, através de uma inserção pequena, ínfima, mas que aconteceu, e aí a partir disso você vai mudando a realidade sua, primeiramente, querendo ou não, e aí depois do grupo como um todo. Acho que o debate hoje ele está por aí, assim, na minha concepção. A minha análise ela tem menos repertório do que a de Caio, obviamente, mas ainda assim o que eu percebo empiricamente também e vendo o que está no meu redor é que, começando do micro indo para um macro cada vez mais dessa conquista desses espaços, eu tenho sócios muito cientes dos lugares de fala deles e que são pessoas muito compreensíveis com relação a tudo isso. Então isso já cria um ambiente muito de muita segurança psicológica para que a gente possa entrar em alguns assuntos, para que a gente possa conversar de coisas mais específicas e para que a gente possa ter uma agenda positiva e prioritária para a inclusão de diversidade dentro da empresa da gente. E eu estou olhando aqui, falando muito mais do que necessariamente pessoas pretas. A gente sempre teve um olhar muito criterioso com relação a tentar ter um equilíbrio de gênero dentro da empresa. A gente sempre foi uma empresa que sempre priorizou muito a questão de respeito à diversidade de orientação sexual e tudo mais. Então, o time da gente, na verdade, a gente apoia a diversidade, o pensar diferente. E isso sempre foi um elo que acompanhou muito de como a gente se pensa como DataBiz, justamente porque a gente sabe que se a gente estiver dentro do senso comum, até como a gente fala inovação, se a gente tiver pessoas comuns, a gente vai ter inovação comum saindo daquele lugar. Então é muito importante que essa diversidade aconteça lá dentro, até para que esse espaço também possa ser um ambiente favorável que aproxime pensamentos e cabeças e modos de olhar o mundo completamente diferentes. Isso acontece lá e é massa, e é um ambiente tremendamente acolhedor, não só para mim, quanto para outros tipos de diversidades que lá habitam. Inclusive é quase uma ditadura da diversidade de tanta gente que tem, num tom mais meio brincalhão. Mas indo agora para um ambiente fora dessa bolha da minha empresa, tem outros lugares com quem a gente sempre interagiu, que a gente sempre foi muito cuidadoso de tentar colocar essa visão de mundo, e a gente sempre olhou com um critério de demérito, eu diria, quando não havia essa diversidade presente, quando não havia uma agenda colocada em relação a isso, e a gente sempre pontuava muito em relação a isso. Tem uma pessoa que trabalhou com a gente, que é a Renata,
E Renata era sempre o radarzinho, assim, quando a gente estava conversando com clientes, empresas e coisas do tipo, dizendo assim, tu viu quantas mulheres conversaram com a gente? Tu viu quantas mulheres tem nessa empresa? Tu viu quantas lideranças femininas tem aqui? E eu estava sempre do outro lado, complementarmente, conversando com ela do tipo, tu viu quantos pretos tem aqui nessa reunião? Tu viu quantos pretos tem aqui nessa sala? Tu viu quantos pretos nesse... E aí tem toda vez diante disso, a gente tem um olhar muito criterioso para tudo que a gente pode, como capacidade de influenciar, que esteja próximo da gente, a gente colocar um pouco desse debate. Não porque a gente entende que diversidade é uma questão meramente necessária por reparação histórica, mas para além de reparação histórica, a gente tem evidências econômicas que a diversidade ela é tremendamente positiva para os negócios. A gente tem endossos estatísticos que falam, e aí, como o próprio Caio disse, assim, dá vontade de fazer um kamehameha de números e estatísticas, dizendo assim, olha o quanto que a diversidade é benéfica para o teu negócio, sabe? Então, todo lugar que a gente tem uma capacidade de colocar, seja de maneira amigável, ou seja de maneira um pouco mais impositiva, porque a gente tem controle dessa agenda, a gente tenta, de fato, colocar uma agenda de diversidade dentro desses negócios, para que eles percebam que há, sim, muito a se ganhar, recebendo essas pessoas, acolhendo essas pessoas e dando espaço e voz para que essas pessoas também possam ter poder. Há, de fato, um incômodo muito grande, porque dar poder é, de fato, ceder privilégio, é ceder poder. Então, existe o tal do privilégio branco que precisa, em alguma instância, ser colocado à prova nesses momentos que a gente for receber essas pessoas, mas eu acho que, passadas aquelas fricções dos primeiros momentos, só há a se ganhar. Só há a se ganhar, sabe? Então, quando eu começo a olhar para o macro, o ambiente de inovação, ele tenta ser um ambiente muito acolhedor, e de abraçar e de vestir esse discurso. E eu vejo que, em certa instância, o discurso lá dentro está começando a ir também para a prática, porque é muito importante separar o que se fala do que o que se faz. Então, eu percebo que há também muita boa vontade da comunicação como um todo, principalmente por ser um lugar que tem uma diversidade muito grande de pessoas, mas aí é onde fica aquela pergunta que é um lugar, e a gente falando aqui setorialmente, como a área de comunicação, e aí, mais uma vez, eu estou aqui empiricamente, posso estar aqui falando uma grande bobagem, mas empiricamente a impressão que eu tenho há uma grande ocupação dessas pessoas dentro desse mercado, mas não é dado a elas segurança psicológica e não é dado a elas a horizontalidade para que elas possam colocar a sua diversidade em jogo e fazer a diferença com isso. Então, esse talvez seja um dos componentes mais necessários para que você consiga, de fato, trazer mais diversidade, dar mais voz e dar mais ocupação para que isso aconteça, sabe? Poxa, foi foda, viu? Vocês agora botaram para fuder. Não, foi do caralho, porque é isso, segurança psicológica, talvez acho que seja um resumo quando a gente fala de oportunidade dentro desse ambiente de trabalho da agência, e para que isso meio que sane essa diferença do que se cria, o que sai da rua, né, que vai para a rua, que seja realmente mais preto e não simplesmente uma coisa branca, né, uma branquitude instaurada dentro da agência. É isso, meus lindos. Eu acho que, se por mim, a gente passava aqui o resto da noite falando. Eu acho que é um papo foda. Não tem... Acho que é necessário. Assim, tem um pedaço de um texto que eu ouvi recentemente, eu não vou lembrar a frase inteira, mas ele falava um pouco disso, né? Ele ficava dizendo assim, você está aí falando que vidas negras importam? É como assim, se a gente vive numa sociedade e numa cultura que simbolicamente elimina vidas pretas diariamente, sabe? Se a gente vive num lugar que simbolicamente elimina tanta vida preta, porque, sabe, a gente pode chamar isso de tradição brasileira, sabe? Na tradição brasileira, vidas negras não importam. O cara falava mais ou menos isso, né, no texto dele. Isso é pesado de se ler, sabe? De se ouvir, sabe? E reforça essa coisa quando a gente deve lutar contra essa estrutura, sabe, dentro de qualquer ambiente de trabalho. Eu espero que na agência, isso a gente já está indo, assim, a gente está longe de chegar a um ponto ideal, não vou mentir, não vou nem pagar de foda, sabe, está muito longe da gente chegar no lugar ideal, apesar de termos diversidade, apesar de termos gente preta na agência, alguns até em cargo de liderança,
não lideranças grandes, assim. Eu tenho gerentes, mas eu não tenho diretores ainda, então... mas, ao mesmo tempo, fica muito forte para mim que talvez a gente esteja esperando que essas pessoas só façam o dever de casa branco e simplesmente não consigam ter sua independência preta dentro da agência, e isso ajuda pra caramba. Foi massa conversar com você, gente. Se alguém tem alguma dúvida no chat aí ao vivo, não sei se alguém tem dúvida, deixa eu abrir aqui o chat. Muita gente falando, elogiando a galera. Caio tem um fã-clube. A Demi falou que meritocracia é uma falácia. Completou dizendo que as pessoas negras em alguns espaços são para muitos brancos dormirem em paz. Concordo. Não conheço a Demi, mas concordo em gênero, número e grau. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que não, né? Ninguém tem nada. Querem fazer comentários finais de vocês? Só agradecer o convite, né, Gerard? Acho que é um momento bastante sensível, tá todo mundo pisando muito em ovos e foi muito engraçado perceber, assim, a gente já se conhece há algum tempo, então o Geraldo desbocado, o Geraldo mais à vontade, era um Geraldo muito pisando em ovos, vindo falar comigo com esse assunto, e é muito característico o quanto que isso significa que, de certa maneira, todo mundo está meio sensibilizado, seja em qual instância for, seja da negação, seja do medo, seja do impacto com a gravidade do que aconteceu, ou até quem, de fato, eu acho que esse foi o maior ganho que a gente está vendo, dessa discussão que não basta só ser não racista, tem que ser antirracista também, sabe? Então, eu acho que é isso, eu acho que é muito importante que essa conversa aconteça, mas que, mais ou menos como eu estava falando também há pouco tempo atrás, né, que saia do discurso e que vá para a prática, que saia das ideias e vá para o campo da praxis ali, do pragmatismo, de alguma maneira querendo fazer alguma diferença. É mais, até como o próprio título da conversa da gente aqui, né, é mais do que só postar Black Lives Matter, é fazer alguma coisa a respeito com isso, para que alguma mudança aconteça, sabe? Então, acho que é isso. Valeu por essa voz, valeu por essa fala aqui. Agradecer também, muito obrigado, Geraldo. Foi muito massa. Vitor, um abraço, meu irmão. Saudades da gente se ver de novo. Espero que já aconteça. Eu só queria deixar um recado assim para quem tiver afim, assim, quiser ajudar movimentos pretos como o Black Lives Matter nos Estados Unidos. Você não precisa olhar para lá, você pode olhar para cá. Existem muitos coletivos, existem muitas organizações. De cabeça, assim, vem o Favela Brasil, vem o Coletivo Afronte que eu participo, vem a Articulação Negra de Pernambuco, que já agrega muitos. Tem o Ibura Mais Cultura, tem, enfim, a Rede de Mulheres Negras. Então, a gente já tem movimentos sociais, porque é isso que o Black Lives Matter é lá nos Estados Unidos. Movimentos sociais que fazem esse trabalho aqui e que é um corre gigante, a gente se esforça muito. Enfim, se você quiser realmente ajudar, procura um jeito de ajudar nesse sentido, saca? Existem essas organizações que fazem isso, sei lá, dá um jeito, sei lá, junto uma grana, enfim. Se você quiser ajudar e você ficar se perguntando, por que não existe esse movimento aqui no Brasil? Existe. A diferença é que a gente ainda não chegou nos instrumentos de mídia, de comunicação que lá fora eles conseguiram expandir essa parada, saca? De expandir né, e aumentar assim, essa coisa e fazer isso ecoar mais forte, para além das hashtags, enfim. Mas existem pessoas pretas no Brasil inteiro que estão há muito tempo trabalhando nisso. E é isso. Valeu, boa noite. Obrigado, Caio. Obrigado, Vitor. É isso, gente. Até a próxima, né? Nem sei se vai ter essa viajei, que o pessoal começou a fazer. Não sei se vai ser o último, espero que não. Espero que a gente possa puxar mais discursos, mais debates. Acompanhe o trabalho de Caio no Política é Massa, tá, gente? Vocês vão seguir esse podcast, é maravilhoso. Eu falo para ele que é a vinheta de abertura me faz chorar toda vez que eu escuto.
toda vez que eu escuto eu choro na vinheta, porque me leva diretamente para todos os momentos históricos que aconteceram políticos no Brasil. E é impressionante como isso toca meu coração, assim. Eu já falei isso para ele uma vez. Ele tá sem jeito agora, mas é foda. Gostaria só de dar um reforço também de acompanharem o podcast do Política Massa, porque de fato é um negócio muito bom, muito bom. É muito bom, assim, feito na garra pelo nosso brother, assim, é massa. Também tem o podcast da Parabólica, que é o podcast da DataBiz. Também sigam, tem muita discussão massa, muita discussão atual, muita discussão bem pertinente. Quando a gente voltar dessa... Oi? Tu estava até lá no último episódio, inclusive, também. É verdade, estava lá, sendo negacionista. Algumas pessoas estão me acusando agora no Instagram. Muito bom. Muito bom. Mas é isso, gente. Até a próxima. Obrigado a vocês mais uma vez. Cheiro, gente. Beijão.